Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa. Aqui você confere o resumo das notícias que marcaram a semana na Câmara e também na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Urbanização, projeto de lei aprovado do vereador Fabião Zagueiro, cria frente de trabalho para a manutenção e conservação de praças, canteiros, parques infantis, áreas de ginástica e lazer no município. Maestro Bartolomeu Vaz recebe medalha Cassiano Ricardo. Honraria proposta pela vereadora Dulce Rita reconhece a contribuição do regente com ações voltadas para a música na cidade. Educação. Projeto de lei aprovado na Câmara cria a Biblioteca do Professor. Educadores terão acesso a livros para a formação continuada. Dia Nacional do Doador de Sangue. Data enaltece gesto de solidariedade e incentiva novas doações. Maiores doadores da cidade são homenageados na Câmara. Confira os assuntos debatidos pelos vereadores e os projetos aprovados nos nossos resumos das sessões. E ainda, Cidade da Aviação. Réplica da Casa de Santos Dumont é inaugurado em São José. Vereadores acompanham a entrega do prédio. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Começamos o Semana Legislativa com os trabalhos parlamentares. Vamos conferir agora os documentos apreciados e os assuntos de interesse público debatidos pelos vereadores na sessão desta quinta-feira. Na 71ª sessão, os vereadores aprovaram 4 proposituras. Entre eles, aprovado por unanimidade, o projeto de lei complementar que modifica o plano de carreira da Guarda Civil Municipal. A medida viabiliza a avaliação de desempenho para a progressão horizontal anual dos cargos, além de proporcionar aumento de salários e um adicional de risco de vida, que será elevado de 35% para 55%. Atualmente, a AGCM conta com 342 guardas e pode chegar a 432. De autoria do Poder Executivo, outra proposta aprovada autoriza a doação de 62 unidades habitacionais de interesse social aos ocupantes de baixa renda do conjunto habitacional Vila Leila. Outro projeto de lei aprovado do vereador Marcelo Garcia institui a semana de incentivo à doação de cabelos às pessoas carentes em tratamento de câncer em São José dos Campos. O intuito é conscientizar a população e contribuir para a recuperação da autoestima dos pacientes. O último projeto aprovado se refere à nominação de uma área verde no bairro Mirante Cambuí. A sessão na íntegra você confere em nosso canal do YouTube. E o trabalho da Câmara de São José dos Campos ganhou destaque na programação da TV Alesp, a emissora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nessa semana, nós recebemos uma visita da equipe de comunicação da TV e demos entrevistas para os programas Alesp Aqui e Giro SP. Alguns assuntos abordados foram os 10 anos da TV Câmara, o programa Visite a Câmara e o sistema Câmara Sem Papel. Para falar sobre esses temas, foram convidados o gestor responsável pelo Núcleo de Gestão de Contratos e Finanças, Guilherme Rodrigues, a diretora de Comunicação, Márcia Tavares, e a assessora de Relações Institucionais, Ellen Ribeiro. Foi uma honra receber a TV Alesp aqui e a Câmara agradece o reconhecimento. E a réplica da Casa A Encantada de Santos Dumont foi inaugurada em São José dos Campos. O chalé representa o imóvel onde o aviador morava na cidade de Petrópolis. A obra fica dentro do Parque Santos Dumont e começou a ser construída em 2006. Vamos ver como ela ficou agora na reportagem. Por fora, uma arquitetura no estilo europeu. Por dentro, traços da personalidade de um gênio, a começar pela escada, com degraus em formato de raquete, pensada para dar mais equilíbrio. Ideias de um dos maiores inventores da história da humanidade, o brasileiro Santos Dumont. Esse projeto do Santos Dumont era a casa de verão dele, na cidade de Petrópolis, entendeu? Então, ele constrói a casa que ele gostava de ficar, do jeito dele, os móveis projetados por ele, a brasilidade, o laboratório, a bandeira no mastro, as escadas de pé trocado, entendeu? Aí, o telefone que ele já começava a usar, tudo que você imagina, o chuveiro,
Esse camarada, ele era muito prático. E todo o talento e criatividade do pai da aviação agora estão mais perto dos moradores de São José dos Campos. É que a cidade acaba de ganhar uma réplica da Encantada, casa construída em 1918 por Santos Dumont em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O chalé não poderia estar em outro lugar a não ser dentro do Parque Santos Dumont. A cidade de São José dos Campos teve essa sensibilidade de fazer essa homenagem a Santos Dumont no ano que a Força Aérea comemorou, né, os 150 anos do seu nascimento. E trazer para cá a casa onde ele passou boa parte de sua vida, desenvolveu os seus projetos, com toda a sua capacidade inventiva, com certeza vai proporcionar aos alunos, às pessoas, um pouco mais de conhecimento de quem foi Santos Dumont e o que ele significou para o nosso país. A reprodução da casa começou em 2006 pela Associação Brasileira de Cultura Aeroespacial, mas foi interrompida por falta de verba em 2012. Esse ano, a prefeitura retomou a construção e o chalé foi finalizado. Estava parado aqui, né, uma obra, e qual foi a nossa decisão? Na verdade, foi juntar várias pessoas, várias entidades, né, vem juntar o DCTA, Embraer, né, a Fundação Santos Dumont, Prefeitura, várias secretarias, né, reunir todos, empresas, entidades, para que a gente pudesse finalizar, né, com essa data de hoje, dessa inauguração, onde vai fazer parte aqui para visitação, né, visitação guiada para nossas escolas, nossas crianças, né, vai fazer parte também do nosso circuito cultural, né, do nosso City Tour. Então, isso é importante, primeiro, para a gente manter essa história aqui. Na cerimônia de inauguração, o presidente da Câmara Municipal ressaltou a importância da entrega do espaço para a valorização da ciência na cidade da aviação. Para mim foi um prazer participar hoje dessa inauguração da Casa Encantada do Santos Dumont, aqui no Parque Santos Dumont, né? Convido a todos para visitar. Andei lá na casa, vários aviões antigos, tem um avião muito bacana. Na réplica, o hangar construído no imóvel original foi reproduzido no térreo. Inclusive, foi Santos Dumont o inventor do galpão para guardar aeronaves. E quem vai ficar responsável pelo local é a Secretaria da Educação, que também vai realizar atividades com estudantes da rede de ensino. Principalmente as crianças na educação, resgatar a cultura, né, da aeronáutica, do pai da aviação, Santos Dumont. Então, convido mais uma vez a todas as crianças a participar e visitar o Parque Santos Dumont. No interior da casa, os móveis refletem o estilo de vida do engenheiro que dedicava horas ao estudo. A genialidade do pai da aviação está até no chuveiro que ele criou com aquecimento a álcool, feito com um balde perfurado ao meio e entradas para água quente e fria para o controle da temperatura. Tudo isso agora pode ser visto de perto na réplica da casa de Alberto Santos Dumont, o criador da máquina que revolucionou a história da humanidade. Realmente, sem sombra de dúvida nenhuma, ele foi o maior inventor, né, do século passado. O avião é um veículo que encurtou as distâncias, então tem uma importância muito grande. E mais do que isso, São José dos Campos é o grande polo aeroespacial do Brasil. E ter a réplica da casa de Santos Dumont, que foi quem deu início a tudo isso, com o voo do 14 bis, é sensacional. Um projeto de lei do vereador Rogério da Acazem pretende fortalecer a luta contra os maus tratos a animais. A medida proíbe que pessoas condenadas por essa prática assumam cargos públicos no município. A proposta altera uma lei complementar do Estatuto do Servidor e se ampara na Lei Federal de Crimes Ambientais. A falta de cuidados e o abandono dos animais agora tem uma punição ainda mais séria em São José. Um projeto de lei de autoria do vereador Rogério da Acazem, aprovado pela Câmara, veda a nomeação de condenados por crimes ambientais para cargos públicos no âmbito da administração municipal. A lei, além de trazer maior eficácia de proteção aos animais, ela também traz consciência para aquelas pessoas que usam de tais práticas, para que, caso no futuro pense em trabalhar numa repartição pública, ela tenha consciência que se ela tiver fazendo isso, ou se ela fez, ela jamais vai poder participar de um concurso, né, ou estar num órgão público trabalhando. A medida vale a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, quando a sentença se torna definitiva.
Segundo o texto da matéria, os setores competentes da administração pública deverão exigir, antes da nomeação, a certidão de antecedentes criminais. Na verdade, é uma lei complementar e ela vem trazer maior eficácia de proteção ao animal, mas também as repartições públicas, para que pessoas que maltratam animais, pessoas que fazem esse tipo de maldade, venham de repente trabalhar com pessoas, né, com vidas. Então, se a pessoa maltrata animal, o que ela fará com a pessoa numa repartição pública, né? Então, esse é o principal objetivo da lei: proteger os animais, proteger as repartições públicas e também vidas. No Brasil, o abandono de animais é crime desde 1998. Em 2020, com a aprovação de uma nova lei federal, houve aumento da pena para o crime de maus tratos, que passou a ser de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição da guarda quando se trata de cão ou gato. Mesmo assim, a punição ainda é vista como branda pelos especialistas. A Fernanda é presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São José dos Campos e acompanha a causa há mais de 10 anos. Ela comenta que ampliar as restrições, mesmo que no âmbito municipal, é importante para trazer mais segurança para os animais. Então, quando você traz para o âmbito municipal a impossibilidade de acessar um concurso público por conta de um trânsito em julgado de uma sentença por condenação de maus tratos, você está estimulando para que não ocorram esse tipo de situação, para dar uma penalidade maior, uma amplitude da pena para esse tipo de situação. Então, eu vejo com bons olhos essa situação. A lei de crimes ambientais, no artigo 10, ela já previa que pessoas condenadas por qualquer crime que esteja dentro dessa lei não pudessem contratar serviços públicos, né? Por exemplo, participar de uma licitação. Porém, ainda a pena é baixa. A presidente da Comissão de Meio Ambiente explica que para que haja redução no número de crimes e solução de problemas como esse, é preciso pensar no chamado tripé da sustentabilidade. Para a gente ter um desenvolvimento sustentável, a gente precisa alinhar, ter equilíbrio em 3 fatores. O econômico, ou seja, tem que ser sustentável de forma econômica, o ambiental e o social. Então, não existe desenvolvimento sustentável sem que o lado social seja enxergado, assim como não existe sem que a conta feche, assim como não existe sem a preservação ambiental. Então, nós temos que equilibrar esses 3 fatores para aí sim, conseguir atingir o desenvolvimento sustentável. Para o vereador Rogério da Cazem, é importante que o poder legislativo esteja atento e trabalhe para que os animais domésticos e silvestres sejam tratados com respeito e dignidade. É muito importante ter essas medidas de proteção aos animais, porque nos últimos dias nunca se ouviu tanto falar em maus tratos aos animais como nos dias de hoje. E um caso assim que está muito em evidência, muito recente, é o caso daquele cãozinho Fox, que foi atacado por outro animal e teve a sua mandíbula arrancada e infelizmente veio a falecer. Então os animais são criaturas de Deus que merecem, né, proteção e um olhar do poder público também, políticas públicas para eles. O maestro Bartolomeu Vaz Mendes foi homenageado aqui na Câmara com a medalha Cassiano Ricardo. A honraria foi proposta pela vereadora Dulce Rita e reconhece o trabalho do musicista aqui na cidade. A Câmara Municipal de São José dos Campos concedeu a medalha Cassiano Ricardo ao maestro joseense Bartolomeu Vaz Mendes. A solenidade, proposta pela vereadora Dulce Rita, homenageou o músico e ressaltou a importância do fomento à cultura na cidade e na região. Bom, esse maestro, aí a gente reconhece ele, a luta, a batalha dele, para fazer uma orquestra São José dos Campos, que já tinha sido desativada a outra, né, que São José já teve orquestra. E era sempre o sonho dele, conforme ele disse, não era só fazer orquestra, era ter um projeto musical, de fazer uma carreira de músicas para todos os músicos, dar uma oportunidade para os músicos. E ele, surpreendentemente, em 2 anos ele fez tudo, está aí com uma orquestra linda. Então é uma maravilha isso que está acontecendo em São José dos Campos, principalmente pela garra dele.
O vereador Dr. José Cláudio foi convidado a ser coautor da propositura e ficou honrado com o convite. Nós demos um título de utilidade pública para o Instituto AFAM e foi votado de maneira unânime. E aí começou a história, né? E com esse título de utilidade pública, que agora já foi sancionado pelo senhor prefeito, o Instituto tem condições de receber emendas, mais incentivos. E aí a gente começou a ter mais contato com o maestro. E a Dulce fez essa propositura e me convidou para entrar com ela, essa honraria. E é muito importante porque o maestro tem um trabalho muito grande na cultura, na música, nessa orquestra comunitária. Bartolomeu é regente, compositor, multi-instrumentista, gestor artístico e faz parte da cultura de São José. Como educador, ele se dedica a propagar o conhecimento da música clássica e a humanidade no Instituto AFAM. A nossa missão no Instituto AFAM é o desenvolvimento humano. Isso a gente já tem alcançado por meio das ações. Nós temos 3 pilares importantes, que é a parte artística, então temos uma orquestra, a parte educacional nós temos uma escola de música e a parte social. A gente arrecada alimentos, já arrecadamos mais de 2 toneladas, distribuímos para as entidades do município. E a missão principal é fazer o desenvolvimento humano, né? E a gente tem trabalhado também a formação dos jovens músicos da cidade, oferecendo espaço para eles estudarem, se formar e se capacitar, para a gente ter um mercado cada vez mais efervescente na cidade. Durante a solenidade, o maestro regeu peças com a Orquestra Comunitária de São José dos Campos. O espetáculo foi prestigiado por autoridades da música e vereadores da casa, como a vereadora Amélia Naomi. Bom, hoje foi uma noite especial, né? Vai ficar marcado. Acho que foi lindo todas as apresentações, a homenagem. Quero parabenizar os 2 vereadores, a Dulce Rita e o Dr. Zé Cláudio, e dizer que a cidade ganha, a Câmara ganha com essa homenagem. E eu espero que essa orquestra fique por muitos anos. Além da medalha, Bartolomeu também foi presenteado com uma batuta, instrumento utilizado na regência. Ela foi entregue pelo embaixador da música de São José dos Campos, Acácio Oliveira, que recebeu a batuta das mãos da esposa de Vila Lobos na década de 80. Agora era o momento de passar essa batuta para o maestro Bartolomeu Vaz, que tem uma significância muito grande para mim e para a história da música, né? São José recebendo o material que foi da esposa do Vila Lobos, né? Então a ideia é essa. E espero que o maestro Bartolomeu ele possa aproveitar isso e continuar regendo por muito tempo. Ao fim da homenagem, o maestro agradeceu família, amigos e parceiros. Para ele, foi uma honra receber a medalha na cidade onde nasceu. Muito feliz, né? Muita gratidão, assim, muitas pessoas especiais estiveram aqui essa noite. Como eu falei, eu estava rodando em outras cidades, né? Onde também recebi homenagens, mas na minha própria cidade. Então eu fico muito feliz, encontrei pessoas muito queridas aqui hoje. Uma noite agradável. E no próximo bloco a gente vai falar sobre o Dia Nacional do Doador de Sangue e apresentar todas as informações para você que nunca doou se tornar um doador. É rapidinho, a gente volta já. O Semana Legislativa está de volta e a gente volta a falar sobre os trabalhos dos vereadores. Nesta terça-feira, os parlamentares realizaram a 70ª sessão. Vamos acompanhar o que aconteceu agora. Na 70ª sessão, os vereadores aprovaram 14 requerimentos, 7 moções e 2 atas, e rejeitaram 11 requerimentos. Dos 136 documentos para leitura, 89 indicações apontam serviços, a maioria de manutenção em áreas públicas e vias de diversos bairros. Na tribuna, vereadores criticaram a falta de transparência e impugnação de candidatura na eleição do Conselho Tutelar pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente por denúncia de violação das regras de campanha. Também comentaram outros assuntos como protestos e manifestações pela falta de água, Dia Nacional da Consciência Negra, campanha global de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e a retirada de árvores no Campo dos Alemães.
Em reconhecimento ao ato de solidariedade que salva vidas, a Câmara também prestou homenagem aos doadores de sangue mais frequentes da cidade. Segundo dados do Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José, 2,9% da população joseense é doadora. O Dia Nacional do Doador é celebrado em 25 de novembro. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. Neste sábado, dia 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Eu falo por experiência própria que doar sangue é muito tranquilo, viu? São poucos minutos do seu tempo que se transformam em anos de vida para outras pessoas. E olha só, uma bolsa de sangue pode salvar até 4 pessoas. Ser um doador é um gesto gigantesco de solidariedade. Toda vez que é convocado, o Erivelton comparece ao Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos para doar sangue. O sangue dele é do tipo O negativo, indispensável para a manutenção dos estoques. Assim que eu descobri que o O negativo, né, o meu sangue era assim, que é meio que universal, né, para todos. Então isso aí impulsionou mais ainda, né, tipo assim, vestir a camisa mesmo de doador. As doações são fundamentais porque o sangue é insubstituível e não pode ser produzido artificialmente. Apesar disso, dados do Ministério da Saúde mostram que apenas 1,4% dos brasileiros entre 16 e 69 anos de idade são doadores. Realidade superada em São José, onde a solidariedade é suficiente até para atender outras cidades. Na verdade, hoje o serviço ele tem algo em torno de 213 mil doadores que em algum momento já doou conosco. Nós temos uma média mensal de 2.700 bolsas coletadas. Isso é um número muito importante para que a gente consiga atender toda a nossa demanda, já que o serviço atende os principais hospitais em toda a região do Vale do Paraíba. E hoje é muito gratificante para nós, né? Muito motivo de orgulho mesmo, que nós fizemos uma avaliação e detectamos que 2,9% da população joseense doa sangue aqui periodicamente no serviço, e isso é o dobro da média nacional, já que o Ministério da Saúde afirma que 1,4% da população. Cada bolsa de sangue coletado tem 450 ml e pode salvar até 3 vidas. O processo de doação dura de 40 minutos a 1 hora. É muito rápido para quem doa e essencial para quem recebe. Precisei dessa transfusão. E no caso eu já era doador, né? O pessoal até pergunta se eu comecei a doar depois de ter recebido, mas eu já era doador. Sempre fui doador e continuo até hoje. Eu acho que todo mundo deveria, sabe, quem pode, deveria fazer a doação, porque é uma coisa muito importante, você não sabe o dia de amanhã. Como eu precisei, muitas pessoas aí estão precisando agora, né? E se você quer se tornar um doador, preste atenção nas dicas. Na verdade, doar sangue é muito simples. A pessoa deve ter entre 16 e 69 anos. Nessa questão da idade é fundamental a gente alertar que os menores deverão sempre estar acompanhados de um dos responsáveis legal, e a primeira doação pode ser feita até os 60 anos. Portanto, até 69 é para aqueles que já são doadores. Além disso, a pessoa deve pesar mais de 50 quilos, deve trazer um documento com foto, ter dormido bem na noite anterior e não vir em jejum. É fundamental o doador tomar um café da manhã, evitando apenas alimentos gordurosos. Vale ressaltar que o doador deve estar em boas condições de saúde. Chegando aqui, o doador vai fazer um cadastro na recepção. Feito isso, ele passa por uma pré-triagem, onde é aferido o peso, a pressão e é feito um teste de anemia para detectar se o doador tem ou não anemia, e obviamente que caso o tenha não poderá doar. Passado essa pré-triagem, o doador passa por uma entrevista onde é avaliado se ele está em condições de realizar a sua doação. Ele é encaminhado à sala de coleta, feita a sua doação, ele toma um lanche conosco e aí ele já está liberado. E para enaltecer quem pratica esse gesto de amor ao próximo, o dia 25 de novembro foi instituído como o Dia Nacional do Doador de Sangue. Aqui em São José, uma semana inteira é dedicada a essas pessoas. No próximo dia 25 de novembro, nós comemoramos o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. É uma data muito importante para nós. Primeiro, para a gente agradecer
esses que já são doadores, e também os torná-los assim, um exemplo a ser seguido. E com uma novidade esse ano, nós abriremos ao sábado, no dia 25, que é o dia do doador. Estamos esperando vocês, então, para comparecerem ao serviço. Lembrando que o atendimento se inicia às 7 da manhã e nós estamos trabalhando nessa semana com um limite de senhas para garantir a qualidade do atendimento dos nossos doadores. O assunto é tão importante que a Câmara Municipal de São José dos Campos prestou uma homenagem aos doadores mais frequentes do município. Eles foram escolhidos para representar todos os doadores da cidade no plenário. Homenagem justa, de reconhecimento ao altruísmo desses heróis que salvam vidas de forma anônima. Um deles é o Tiago, que já completou 64 doações e se surpreendeu com a homenagem. Eu fiquei realmente muito surpreso com esse chamado, muito feliz também, algo realmente gratificante. É um reconhecimento que a gente não espera, porque a doação é algo realmente que faço voluntário, sem interesse algum, faço realmente por amor, e eu fico feliz com esse reconhecimento. Muito importante a Câmara receber os doadores, homenagear, porque é um ato de salvar vidas. Quem trabalha na ponta, nos hospitais, vê a importância de se não faltar sangue para não atrasar uma cirurgia, numa emergência de um acidente. Então, é muito importante a gente reconhecer e criar política para incentivar a doação, para perder o medo da doação. Isso é muito importante para a gente estar com o estoque do banco de sangue sempre completo e não faltar sangue. Bom, primeiro de tudo são pessoas vocacionadas, né? Doar sangue é um gesto de vida, um gesto de cidadania, é um gesto de amor ao próximo. Então, a Câmara Municipal, quando faz, né, como fez hoje, este tipo de homenagem, é um pequeno reconhecimento que nós fazemos para a sociedade, para que homenageie essas pessoas, mas ao mesmo tempo diz assim, ó, você também pode ser doador de sangue, venha nos ajudar, porque os bancos aí de sangue, eles precisam muito dessas pessoas vocacionadas a doar sangue também. Em uma audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal, a Secretaria de Saúde apresentou indicadores relativos ao segundo quadrimestre de 2023. Os dados mostram, por exemplo, a quantidade de leitos disponíveis nos hospitais do município e também de exames realizados pela rede de saúde. A Câmara Municipal de São José dos Campos foi sede da audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2023 da Secretaria de Saúde do município. Na ocasião, foram apresentados indicadores importantes de serviços de saúde prestados à população. A prestação financeira já foi feita, esses são os dados de indicadores de prestação de serviços para a população, serviços de saúde. Isso, na verdade, representa aquilo que a gente entrega para a população em quantidade de exames, quantidade de treinamentos, quantidade de ações de saúde preventivas. Para mensurar resultados, são estabelecidas metas para cada indicador, como o número de pessoas vacinadas e a quantidade de exames realizados. Segundo a Prefeitura, alguns dados superaram a expectativa da saúde, enquanto outros ficaram abaixo do esperado. Algumas quedas, elas são esperadas porque a gente tem algumas movimentações internas. Então, às vezes a gente aumenta um pouquinho o número de um exame, porque está tendo maior demanda, diminui algum outro exame, porque a demanda está um pouco menor, para ajustar e não deixar as pessoas desassistidas naquilo que elas mais precisam. Então, aumentou a demanda de tomografia, a gente diminui um outro exame para suprir essa demanda de tomografia. Então, os serviços eles vão se ajustando à demanda da população. Não significa uma desassistência, mas sim uma adaptação da secretaria para atender a população naquilo que ela está precisando mais naquele momento. A prestação de contas está prevista em lei e auxilia a população no acompanhamento das demandas municipais de saúde. O SUS foi criado, pela Constituição, que ele foi garantido como direito da população. Uma das pedras fundamentais dele é o controle social. Então, qualquer entidade pública, ela precisa prestar contas à população. E nesse momento da prestação de contas é onde surgem as dúvidas. Por que tal indicador está menor ou está maior? Por que as crianças não estão vacinando ou se estão? O que vocês estão fazendo para isso? Para sanar dúvidas e acolher solicitações, a Secretaria de Saúde disponibiliza canais de atendimento. O canal para reclamações, sugestões, é a ouvidoria da Secretaria de Saúde.
Tem o 156 também que eles podem ligar, e tem a ouvidoria que fica no prédio da Secretaria de Saúde. Eles podem ligar lá ou podem ir pessoalmente conversar com a ouvidoria. Em relação às demandas da população, dentro da Secretaria de Saúde também tem uma sala do Comus. Então ela funciona também de segunda a sexta e pode atender a população e os conselheiros, tanto dos CGUs quanto do Comus. O feriado da Consciência Negra foi celebrado no dia 20 de novembro e a partir desse ano a data foi oficialmente um feriado em todo o estado de São Paulo, o que é um avanço histórico na promoção da igualdade racial. Mas, afinal de contas, o Brasil evoluiu na luta contra o racismo? Agora a gente vai ouvir a resposta de quem tem lugar de fala. O orgulho da ancestralidade o Gabriel também expressa através do penteado. Para ele, o trançado é uma forma de expor a identidade. Quando eu faço uma trança ou quando eu faço um Marley, eu tenho certeza que eu tô muito bem. Eu vou em algum rolê assim e não tem tantas pessoas pretas, então eu chego lá assim, não, eu tô aqui. Então eu me sinto bem, me sinto forte assim, não deixo olhares assim me deixar mais reprimida assim, então eu me sinto muito bem, muito forte. Ele trabalha nesse salão especializado em cabelo crespo. A proprietária Juliana decidiu criar o espaço para acolher um público que, historicamente, se sentia pressionado a alisar o cabelo. Hoje, ela percebe uma mudança. A gente vem de um racismo estrutural, né? Então, a gente já aprende desde cedo que tem que abaixar o cabelo, que tem que comportar o cabelo. Principalmente o cabelo crespo. E, com os anos e com o acesso à cultura, a gente sentiu a necessidade de ter uma voz. E aí foi onde a gente pôde realmente nos colocar no lugar de protagonista da nossa história. E aí paramos com essa coisa de querer alisar, de querer ser aquilo que a gente não é. E fomos no resgate da nossa ancestralidade. O que hoje parece natural é resultado de um processo de décadas de luta contra o racismo. E exatamente por isso, a empresária defende que o 20 de novembro é dia de celebrar. Às vezes a gente acredita que é uma data, somente um feriado, mas as pessoas estão se movimentando, está surgindo novas leis, novas possibilidades para essas etnias, né, negras, indígenas. Então a gente vê a necessidade de realmente ter uma data para reforçar as conquistas e avançar ainda mais naquilo que a gente precisa conquistar. Esse ano, o Dia da Consciência Negra foi oficialmente instituído como feriado no estado de São Paulo. A data é uma alusão à morte de Zumbi dos Palmares, líder da resistência à escravidão. Uma lei federal de 2011 já havia criado a data, mas cidades e estados poderiam ou não reconhecer o Dia da Consciência Negra como feriado. Presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão no Brasil, a advogada Maria Fernanda Ambrósio considera a legislação estadual um avanço na busca pela igualdade racial. Seguimos na história como sendo deixados de lado pela construção do nosso país. E o 20 de novembro ele vem exatamente para quebrar essa visão, para mostrar a nossa contribuição para a sociedade e para comemorar a população negra, que é uma população de luta, de resistência, de resiliência, né? E ressignificar, né, essa condição da população negra. A Câmara Municipal também classifica a medida como progresso e reforça a necessidade da criação de políticas públicas que favoreçam uma cultura de respeito e de reconhecimento da contribuição dos negros para o desenvolvimento do país. O negro também fez muito por nosso Brasil, né? Principalmente para a nossa cidade também. Sabemos que existe o preconceito no nosso Brasil, o preconceito ainda existe, mas é através de políticas públicas, através de projetos, através de bate-papo, de conversa, isso terá que dar um fim, né? Porque agora os negros ter direito à bolsa de estudo, pós-graduação. Essa é uma medida concreta para que os negros tenham aí condições de estar buscando os melhores empregos, né? Buscando ficar na academia, né? Ser um dirigente de uma universidade. Mesmo com os avanços, é preciso reconhecer que muitos passos ainda precisam ser dados. Apesar das novas gerações estarem mais conscientes,
Especialistas não têm dúvidas de que a educação é o caminho. Em janeiro desse ano, a Lei 10.639 completou 2 décadas. Ela determina o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas do país. Mesmo assim, 20 anos depois, isso não acontece como deveria. E isso faz parte para você construir essa reparação histórica, para você construir essa nova história que precisa ser falada, mas não há fiscalização. Então a gente precisa lutar por coisas que inclusive já não são garantidas, né? Que é a aplicação da lei, por exemplo, que não está em vigor de certa forma, né? Não existe, não há quem fiscalize. Então faz parte de um processo de reparação, de reconstrução, mas eu acredito que a gente está caminhando para. Lucas tem 16 anos. É de uma geração que tem acesso a políticas públicas que os pais não tiveram a oportunidade de alcançar. Ele reconhece que o preconceito ainda existe, mas fortalece a luta ao demonstrar orgulho das raízes. E você se sente bem hoje expressando um pouco da sua ancestralidade nos penteados? E por quê? Eu me sinto bem porque é algo bonito, é algo que eu gosto, me faz me sentir mais eu também, mais empoderado, mais preto, mais... é fiz. Um projeto de lei aprovado do vereador Fabião Zagueiro autoriza o Poder Executivo Municipal a criar uma frente de trabalho para promover a urbanização, manutenção e conservação de praças, canteiros, parques infantis, áreas de ginástica e lazer no município. Vamos entender melhor a proposta agora na reportagem. Quando chegou ao bairro Portal de Minas, região norte de São José dos Campos, o Paulo encontrou a Praça Viviane Maria bem descuidada. Há 4 anos atrás não era possível porque estava bem jogado a praça, entendeu? Tinha mato, tinha entulho. O empresário decidiu então unir forças com a vizinhança para deixar o espaço agradável. O quiosque, que era usado de forma inadequada, foi retirado da praça, câmeras de monitoramento foram instaladas nos arredores e os moradores ajudam a manter o local limpo e organizado. Hoje, eles aproveitam a praça. No final do dia, eles vêm aqui, sentam aqui, ficam lendo livros, ficam mexendo no WhatsApp, trazem seus filhos para brincarem aqui nesses brinquedos e vêm aqui bater papo no final do dia. Agora, iniciativas como a do Paulo devem se espalhar pela cidade. É que a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei do vereador Fabião Zagueiro, que autoriza a Prefeitura a criar uma frente de trabalho para promover a urbanização, manutenção e conservação de praças, canteiros e áreas de ginástica e lazer de São José. Moradores, né? A gente anda muito. A gente tem uma cidade muito arborizada, né? Então a gente vê o próprio morador ou cuidando da praça, ou fazendo sua própria varreção, né? Na sua calçada, fazendo a limpeza geral. Mas o intuito desse projeto é aumentar mais o número de funcionários, né? E gerar mais um pouco de emprego para que já tenham cuidado na cidade, mas que fique mais limpo e mais cuidado ainda. De acordo com a legislação, essa frente de trabalho irá aproveitar servidores públicos de carreira ou terceirizados para a execução de tarefas, como cuidados urbanísticos das áreas, que visam a conservação principalmente de jardins e aparelhos de uso público. A gente anda muito na nossa cidade, né? E cada vez mais a cidade está crescendo. E com isso a gente precisa de mão de obra, né? De qualificação. E o objetivo desse projeto é que a prefeitura contrate mais, através da Urban ou a própria prefeitura, contrate mais pessoas, mais uma geração de emprego, né? Para cuidar das nossas praças, para cuidar dos nossos canteiros centrais e para fazer a manutenção, a limpeza da nossa cidade. Na justificativa do projeto, o vereador Fabião Zagueiro afirma que esse modelo de atuação vai beneficiar o embelezamento dos espaços e, ao mesmo tempo, promover a conscientização do cidadão em relação à conservação das áreas públicas. O projeto, né, foi votado, daqui a pouco já vai ser sancionado pelo prefeito. Aí a prefeitura, junto com a Secretaria de Manutenção da cidade, vai ver a melhor maneira de fazer a contratação desses servidores que vão ajudar a cuidar, a zelar da nosso bairro, da nossa praça, das nossas áreas de esporte e aí assim por diante.
Paulo, que ajuda a manter o bairro organizado, acredita que a proposta contribui para que a cidade fique melhor para todos. São José dos Campos é uma cidade boa, São José dos Campos é a nossa casa. Então, se nós nos unirmos, porque uma andorinha só ela não vai fazer verão. Então, se a população se unir, com certeza a gente consegue abranger muito mais o espaço físico que nós moramos para poder mostrar que São José dos Campos continua sendo uma cidade ótima para se morar. E no próximo bloco a gente vai falar sobre um projeto de lei aprovado aqui na Câmara voltado para a capacitação dos professores. É o programa Biblioteca do Professor. Já já a gente volta. Voltamos para o último bloco do Semana Legislativa. Um projeto de lei do Poder Executivo aprovado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal criou a Biblioteca do Professor. A iniciativa é um investimento na capacitação dos profissionais da educação. Confira os detalhes na reportagem. Livros que abrem caminhos não só para os alunos, mas também para os professores. Em cada uma dessas páginas, o conhecimento voltado para os docentes. Todo esse material é parte do programa Biblioteca do Professor, criado para ajudar os educadores na hora de se atualizarem. Na verdade, a Biblioteca do Professor é um programa que permite que o professor monte a sua biblioteca. Então, todos os anos, a Secretaria Municipal de Educação oferece para cada professor um conjunto de livros que passa a ser o seu acervo pessoal de livros para estudo, para preparar a aula, para a formação continuada desse professor. Em média, 5 a 6 títulos e cada um desses títulos orientado para o segmento de atuação do professor. Os professores podem contar com obras atuais sobre educação e práticas inovadoras. Eles receberão todos os anos até 5 livros com assuntos variados, como o ensino híbrido, interações de leitura, escrita e matemática. O programa, instituído pelo projeto do Executivo e aprovado pela Câmara, já acontece desde 2021, mas agora, com força de lei, ele passa a ser permanente, ou seja, uma política pública da cidade. A ideia é trabalhar o conceito de formação continuada dos professores, que é o estímulo da reflexão da teoria e da prática da profissão. O CEF, o Centro de Formação do Educador, também faz parte desse universo. Aqui os professores têm acesso a um mundo de conhecimento. Tudo para que quem é responsável por ensinar nunca pare de aprender. São salas e laboratórios com materiais das diversas áreas do conhecimento. Aqui fica tudo à disposição dos docentes da rede municipal. Para o secretário de Educação, tudo isso contribui para a melhora da qualidade do ensino. Traz para o professor um investimento, porque todo professor compra livro, e ele vai poder continuar comprando os livros, mas aqueles títulos que a rede municipal quer trabalhar ao longo do ano letivo, já vai ser oferecido para o professor. Você imagina aí que ao longo dos anos o professor vai poder colecionar um grande acervo de livros, trazendo para ele repertório pedagógico, novas estratégias e sem dúvida nenhuma melhorando a qualidade lá na ponta, na sala de aula, que é o que mais nos interessa a partir de tudo isso. A Câmara acompanha de perto as demandas da população e busca soluções para os desafios enfrentados na educação. Para os vereadores, o diálogo entre o poder legislativo, comunidade e educadores deve ser constante. Assim, é possível desenvolver e implementar projetos voltados para o enriquecimento profissional. O professor, ele sempre precisa ter um livro a mais, um livro diferente, um livro novo. E se você traz isso para o professor e oferece isso ao professor, é ótimo, né? É um gasto a menos que o professor tem que ter, é um incentivo a mais. Tem que ser um combo. Você oferece uma formação continuada, o professor também busca uma formação paralela e aí você também tem um plano de carreira que estimula o professor a ficar na rede, faz com que o professor queira se dedicar mais. Você tem o salário que é atrativo para o professor como profissional, que é ficar e se dedicar. E aí sim você tem todo o combo ali para o professor fazer o melhor trabalho possível. E olha só que dado preocupante, uma pesquisa da Unicef revelou que a taxa de analfabetismo de crianças de 7 anos dobrou de 2019 para 2020. O problema, que foi de fato causado pela pandemia, ainda reverbera nas salas de aulas nos dias de hoje. Abrir um livro é entrar em um universo de possibilidades e fazer a imaginação viajar. Para essas crianças do primeiro ano do ensino fundamental,
a leitura tem um sabor especial, já que é nesta idade que elas descobrem o poder das palavras por meio do processo de alfabetização. Leio o livro, não paro. Às vezes eu peço algumas vezes para minha mãe, mas aí eu tenho que começar a ler mais. A criança tem acesso a tudo, a todos os tipos de letra, a todos os tipos de texto, é jornal, é receita, é revistinha em quadrinho, é as histórias mesmo, assim, as fábulas, aqueles livros grandes, com desenho, sem desenho, é jornalzinho também de supermercado. Mas infelizmente nem todo mundo tem essa oportunidade de aprendizado na primeira infância. Dados da Unicef apontam que entre 2019 e 2022, a taxa de analfabetismo quase dobrou no Brasil, entre crianças de 7 a 9 anos. De acordo com essa educadora, os números são impactos da pandemia, período em que as escolas estiveram fechadas. A gente percebeu principalmente nas salas de alfabetização, né? As salas iniciais da alfabetização. Diante da pandemia, algumas turmas com dificuldade de acesso, os familiares até sem saber muito bem como trabalhar nesse momento de alfabetização, as aulas online ou escolas fechadas. Se a gente pensar que as crianças que estavam no primeiro ano durante a pandemia hoje estão no terceiro, né, no quarto, a gente tem que correr atrás desse prejuízo, incentivando cada vez mais a leitura, que é um dos caminhos, né? Porque terceiro e quarto ano a gente já não trabalha mais tanto a alfabetização, já espera-se que esteja alfabetizada. Então, cada escola aí tem que ver qual é a programação e qual é a proposta para trabalhar quando tiver um desafio desse dentro da sua escola. Para a vereadora Juliana Fraga, professora e relatora da Comissão de Educação da Câmara, combater o analfabetismo é um esforço conjunto de toda a sociedade, que conta com o trabalho do professor e suporte às famílias. A parlamentar também reforça a importância de fiscalizar a implantação das políticas públicas, como a Lei da Educação 5.0, aprovada pelo Legislativo para garantir que os alunos tenham oportunidades e acesso ao ensino de qualidade. Tem que ter a junção, a somatória dos estados e dos municípios, para assim fazer uma política direcionada para a alfabetização das crianças. Como Comissão de Educação, inclusive, nós fizemos vários questionamentos para a Secretaria de Educação em relação a isso, né? Para a gente saber, de fato, como está a nossa cidade e para a gente poder, de alguma maneira, intervir, auxiliar, apoiar projetos que a Prefeitura venha fazer para as nossas crianças. Então, a gente tem que estar sempre atento e cobrar, sim, da Secretaria de Educação uma política efetiva para que as nossas crianças saiam alfabetizadas no máximo até 8 anos. E na alfabetização, uma ferramenta que não pode faltar é o livro. É a partir da literatura que as crianças se envolvem nas histórias e, principalmente, desenvolvem, de forma lúdica, o processo de aprendizagem. E nesse processo de leitura, o envolvimento dos pais na rotina dos filhos é fundamental. Essa professora explica que a alfabetização está em tudo, desde a leitura de uma placa até rótulos de produtos no mercado. Eles têm acesso a tudo, então tudo é muito bom. Então vai no mercado, vai ler placa de carro, vai até na internet também, que tem as coisinhas que eles gostam de ver, os vídeos que eles gostam de ver. Então tudo isso é informação, tudo isso é bom, usado de uma maneira boa, né? Vamos ler, vamos identificar letras, até para os pequenininhos, porque a alfabetização já começa lá atrás. Então identificando a letra do meu nome, o nome da mamãe, o nome do papai, o nome da avó, o nome de um colega, e por aí vai. E para o futuro, não existe outro caminho. A alfabetização é responsável por diminuir as desigualdades sociais e contribuir com o desenvolvimento do país. E o principal, formar cidadãos conscientes. Primeiro, autoestima. A criança que é alfabetizada no tempo certo, ela não vai se sentir aquém dos colegas, ela não vai se sentir diminuída, mas isso precisa acontecer na data certa, porque se ela não é alfabetizada no começo, lá com 7, 8 anos, e vai sendo postergado 9, 10, 11, 12, onde a maioria já está alfabetizada, a criança com certeza ela vai se sentir mal e isso vai atrapalhar todo o processo de aprendizagem dela.
A gente precisa que as nossas crianças tenham condições de saber ler, de serem autônomas e independentes para suas próprias vidas. Então, quanto mais cedo a gente inserir a criança nesse mundo do letramento e dela conseguir conduzir a vida dela, melhor será. Então, para a gente não ter adultos analfabetos ou que sejam dependentes ou que não possam fazer suas próprias escolhas. Ainda no tema da educação, olha só que outro dado bastante interessante. Cerca de 60% das vagas do ensino superior são EAD. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 700% na oferta de cursos na modalidade, que é uma ótima alternativa principalmente para quem precisa de horários mais flexíveis e preços mais baixos. Porém, a popularização dos cursos EAD também acende um alerta para a qualidade do ensino superior. Comodidade e preço baixo. Essa parece ser a combinação perfeita para quem trabalha, tem filhos e pouco recurso financeiro para investir, mas quer ingressar no ensino superior. Por isso, a oferta de cursos universitários na modalidade à distância cresceu 140% de 2018 para cá. Rafael faz parte dessa realidade e se organiza para vencer as distrações no conforto de casa e levar a sério o curso de Tecnologia da Informação. Eu trabalhava no mercado na época e a carga horária ela não me ajudava muito, pelo horário que eu saía e o horário que eu entrava no serviço. Aí minha filha também estava para nascer, então eu decidi fazer EAD para ter um tempo em casa, ter uma diversificada mesmo. Eu vou para o trabalho, aí chegando do trabalho eu cuido das minhas filhas, aí nos finais de semana eu faço as coisas da faculdade. Aí eu sábado e domingo para isso. A grande quantidade de cursos na modalidade EAD tem preocupado o MEC no que diz respeito à qualidade do ensino. Um dos pontos principais é o tamanho das turmas. Em média, cada sala tem 171 alunos, quando o ideal seria 22. Um desafio para o acompanhamento de qualquer professor. Não vira uma aula onde você acompanha, tem um acompanhamento. Vira uma palestra. Muitas vezes você não sabe nem o nome da pessoa e isso dificulta pelo ambiente virtual, que muitas vezes ela não pode nem abrir a câmera ou não tem câmera, e aí entra os fatores sociais para isso. Isso impede aquele contato mais humano que o professor tem, e aí em todos os níveis. Então isso acaba interferindo muito na condução do professor e ao mesmo tempo no nível de aprendizagem do aluno. Essa dificuldade também é sentida pelo Rafael, principalmente quando quer esclarecer dúvidas com os professores. Sinto muita falta do professor mesmo, para tirar as dúvidas, porque quando a gente tem dúvidas, a gente manda para eles e até eles responder demora 2, 3 semanas para ter uma resposta de uma aula que já passou. A aula é gravada, são aulas antigas, então é aula de 1 ano, 2 anos atrás, coisa que eu estou vendo hoje. Então às vezes pode ter a diferença, né, de matéria. Não tem aquele colega para você conversar, nem nada, então é só você e a tela do computador. A Câmara Municipal de São José dos Campos também debate o assunto. Os parlamentares já apreciaram diversos projetos que fortalecem o uso da tecnologia já no ensino de base. O objetivo principal é formar alunos capazes de lidar com as novas metodologias de ensino. Um exemplo é o programa Educação 5.0, votado e aprovado pelos vereadores durante a pandemia da Covid-19 em 2021. Entre outras ações, o projeto traz o ensino híbrido e o ambiente virtual de aprendizagem. Cursos tecnológicos e licenciaturas são os mais procurados por quem quer estudar online. O campeão de matrículas é o curso de Pedagogia, que forma profissionais da educação. Apenas no ano passado, foram mais de 800 mil novos alunos matriculados nesse curso, 650 mil deles na modalidade EAD. Mas a alta procura e facilidade de acesso nem sempre reflete a qualidade na formação de novos profissionais educadores. Se eu não achar o lugar certo, nem sempre eu tenho uma boa qualidade, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa discutir muito, né? Dentro do nosso papel enquanto professor e também enquanto formador de seres pensantes, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Nós queremos formar seres pensantes ou seres mecânicos, né?
E aí tem uma grande diferença. O ensino à distância pode ser usado como uma ferramenta para democratizar a escolarização. No entanto, segundo especialistas, requer atualização das leis e políticas públicas para que seja garantido não só um grande número de pessoas formadas, mas também de profissionais capacitados por instituições de qualidade. A lei /MEC não acompanha o mercado. E essa é uma dificuldade também, né? A gente está falando muito do aluno, de ter oportunidade, mas, ao mesmo tempo, você pega a grade curricular das escolas, não bate mais com a realidade do mercado. Falta ritmo para adequação. As faculdades também não ficam de mãos atadas, isso é fato. Consequentemente, ela perde alunos, porque o aluno, ele entra, ele vê uma coisa, ele olha para o mercado e fala, poxa, eu não estou aprendendo isso. Ou aquilo foi coisas do passado que não mais se aplicam. E a busca pelo primeiro emprego é sempre um desafio, não é mesmo? Dados do Ministério do Trabalho mostram que 55% dos jovens de 18 a 25 anos estão desempregados. E uma das formas de facilitar a entrada no mercado formal é participar do programa Jovem Aprendiz, que beneficia tanto os estudantes quanto as empresas. Receber um sim em um processo seletivo pode ser um desafio para jovens na busca pelo primeiro emprego. O caminho até a contratação pode ser longo, como aconteceu com a Clara, jovem aprendiz em um colégio de São José dos Campos. De 2021 para 2022 eu passei uns bons 9 meses procurando emprego diariamente, acordando cedo, mandando inúmeros currículos para inúmeras empresas, mas infelizmente ainda mais por ser primeiro emprego. Aí eu me candidatei para a vaga, aguardei eles me deram retorno, graças a Deus a gente agendou uma entrevista, fiz a conversa com a analista, aí esperei um pouco, deu questão de uma semana, eu até mandei uma mensagenzinha para ela para ver se ela tinha algum feedback para me dar, né, porque já estava vindo de experiências onde ninguém me dava retorno sobre nada. E aí quando eu vi, graças a Deus, me mandaram um e-mail de parabéns que eu tinha conseguido a vaga. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Trabalho mostra que brasileiros de 14 a 24 anos, faixa etária contemplada pelo programa Jovem Aprendiz, representam 55% dos desempregados no país. Sem experiência no currículo, muitos jovens podem encontrar dificuldades para conseguir uma vaga de emprego. Programas como Jovem Aprendiz podem ser aliados para o primeiro contato com o mercado e para o desenvolvimento de habilidades necessárias para a construção de uma carreira. O primeiro degrau que um jovem busca para entrar no mercado de trabalho é a aprendizagem. A partir dos 14 anos, ele já pode pleitear uma vaga de aprendizagem e ajuda bastante, principalmente aqueles jovens mais carentes, com menos oportunidades. A aprendizagem, a legislação é uma política pública que obriga as médias e grandes empresas a destinarem 5% do seu quadro de funcionários para vagas de aprendizes. Então, muitas vezes, um jovem que dificilmente, sem esse programa, ele teria a oportunidade de ingressar numa média, numa grande empresa. Reunir vivências e habilidades comportamentais adquiridas nesse tipo de programa faz a diferença em processos seletivos, como explica a consultora de recursos humanos, Ângela Lima. São inúmeros benefícios para o jovem, principalmente no desenvolvimento cognitivo e emocional. No emocional, ele vai aprender a respeitar, a ouvir mais, a saber a hora de agir e a hora de ficar quieto. Então, o jovem que inicia o serviço lá desde o jovem aprendiz, ele tem muito mais chances na carreira do que aquele que espera ficar formado numa faculdade para depois começar a trabalhar. Para proporcionar empregabilidade para os jovens, a Prefeitura de São José dos Campos instituiu em 2017 o programa Primeira Chance. A iniciativa, projeto do vereador Robertinho da Padaria, oferece cursos e uma contrapartida financeira aos inscritos. Para o vereador, políticas como essa servem de incentivo para que o jovem busque e conquiste novas oportunidades. Curso de profissionalização. Não existe outro meio, outro caminho de você poder incentivar esses jovens a poder participar de uma entrevista, por exemplo, sem eles estarem qualificados. Então, tem que esse trabalho tirar um pouco, às vezes, do centro só da cidade também e tá levando para os bairros, né? Eu acho que isso facilita mais
nas escolas, se puder levar, também é bom. Esses cursos profissionalizantes, que isso que vai fazer a diferença. Para a Clara, essa experiência tem sido fundamental para alcançar as metas profissionais. Eu vim com uma carga de inseguranças muito grande para esse trabalho, questão de timidez ou até mesmo de conhecimentos de informática, aquelas coisas básicas que a gente sente medo diariamente, de comunicação com pessoas novas, de desenvolvimento pessoal mesmo. Então, acho que me moldou e vem me moldando numa profissional, numa pessoa ótima e capaz para o próximo passo. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o programa ou assistir as matérias que a gente mostrou aqui, é só acessar a nossa página no YouTube, que é o TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook, então segue a gente por lá, é o @TV Câmara SJC. Um bom final de semana para você, até mais, tchau!